Durante anos, pesquisadores e arqueólogos vêm discutindo entre si sobre qual seria a verdadeira localização do local exato no qual Jesus Cristo foi enterrado. Agora, depois de tantos anos, em uma escavação que se iniciou em 2022, os pesquisadores acreditam ter encontrado evidências do local em que isso ocorreu. Neste vídeo, você irá conferir quais foram essas evidências encontradas pelos arqueólogos, onde é este local e, até o momento, o que os pesquisadores envolvidos realmente acreditam. Caso isso realmente se comprove, esta pode ser a grande descoberta do século. E como já ocorreu tantas vezes antes, será mais uma vez em que a arqueologia apenas confirma a Bíblia. Olá, eu sou Fábio Falcão e é um prazer estar com vocês. É difícil dizermos com precisão o local no qual Jesus foi sepultado, tendo em vista que a Bíblia não apresenta detalhes precisos da sua localização exata. Atualmente, há 2 lugares possíveis nos quais pesquisadores vêm debatendo sobre onde pode ter ocorrido o sepultamento. Um deles é o Jardim do Túmulo, um túmulo talhado diretamente na rocha, tendo sido descoberto no ano de 1867 e considerado por muitos cristãos como o local de sepultamento e ressurreição de Cristo. Mas conforme dita a tradição cristã, é a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, que marca o local da crucificação e do túmulo de Jesus Cristo. A história da igreja é milenar. Ela foi construída no ano de 335 d.C., sobre um templo romano dedicado à deusa Vênus. A igreja possui mais de 1.620 metros de diâmetro e hoje recebe cerca de 4 milhões de visitantes todos os anos, com a maioria acreditando que este é, sem sombra de dúvidas, o local do túmulo de Cristo. Agora, após novas evidências terem sido descobertas no local, essa crença parece ter ganhado forças. Para entendermos qual descoberta foi essa e quais outras descobertas foram feitas no local, primeiro precisamos voltar um pouquinho no tempo e conhecer melhor a história de lá. Há muitos anos, arqueólogos e pesquisadores solicitam permissão para realizar estudos e escavações na igreja. Contudo, conseguir essa permissão sempre foi uma tarefa complicada. Isso porque, para realizar qualquer tipo de estudo no local antes, os pesquisadores precisam obter aprovação das 3 comunidades religiosas que administram a igreja: o Patriarcado Ortodoxo, a Custódia da Terra Santa e o Patriarcado Armênio. Em 2019, após anos de insistência, finalmente eles concedem permissão. No entanto, a permissão não foi para realizarem pesquisas, mas sim para restaurar e substituir o piso da igreja. O piso havia sido danificado em um incêndio ocorrido em 1808 e somente mais de 100 anos depois, finalmente começou a ser trocado. E olha que esse incêndio está longe de ser a única vez que essa igreja foi atacada ao longo dos anos. Mas foi somente em 2022 que uma equipe de pesquisadores da Universidade La Sapienza de Roma finalmente recebeu uma licença da Autoridade de Antiguidades de Israel para começarem a escavar a igreja. Essa licença é necessária para todos que queiram realizar escavações em qualquer lugar de Israel. A professora Francesca Romana Stassola, uma das principais responsáveis pela escavação, chegou a comentar sobre, dizendo que durante as obras de renovação, as comunidades religiosas decidiram também permitir escavações arqueológicas sob o piso. A equipe de escavação era composta apenas por italianos, todos eles associados à Universidade La Sapienza, e desde o início diziam terem sido muito bem recebidos por todos na igreja. A primeira descoberta deles não estava relacionada ao túmulo de Jesus, mas foi bastante impressionante. Em julho de 2024, a equipe localizou um altar que havia desaparecido da igreja justamente quando ela pegou fogo, por volta de 1800. O mais impressionante dessa história é que o altar estava bem debaixo do nariz de todos. O altar, de 2,4 metros de comprimento por 1,5 metro de largura, estava dentro da própria igreja, porém sua parte da frente estava completamente coberta de pichações de turistas. Ou seja, o altar desaparecido, que remonta do ano de 1149, estava bem na frente de todos.
passando despercebido por séculos. O altar redescoberto conta com uma técnica conhecida como cosmatesca, uma técnica especial utilizada para decorar mármore, sendo praticada apenas por mestres de guildas na Roma antiga, os quais passavam essa habilidade de geração para geração. Ou seja, Roma teve de enviar mestres cosmatescos ao reino de Jerusalém para criarem especificamente esse grande altar para a igreja mais sagrada do cristianismo. E imaginar que essa grande criação sagrada estava apenas servindo como local de pichação para turistas. Isto, por si só, já justificaria o trabalho dos pesquisadores no local, o que seria apenas o início. A grande descoberta que as equipes de escavações realizaram no local está alinhada diretamente com a passagem no Evangelho de João. Em João 19:41 diz: "No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém havia sido posto. Ali puseram Jesus." Ou seja, o Evangelho de João fala sobre uma área verde entre o túmulo e o Calvário, sendo exatamente isso que os arqueólogos encontraram no local. Claro, a descoberta de oliveiras e videiras de cerca de 2.000 anos atrás, por si só, não são capazes de atestar nada. Porém, em conjunto a todas as demais descobertas, elas começam a contar uma história sobre o local. Conforme diz a professora Francesca, as descobertas arqueobotânicas foram especialmente interessantes para nós, à luz do que é mencionado no Evangelho de João, cujas informações são consideradas escritas ou coletadas por alguém familiarizado com Jerusalém na época. O Evangelho se refere a uma área verde entre o Calvário e o túmulo, e identificamos esses campos cultivados. Além dessas descobertas, os pesquisadores também encontraram vários túmulos de mármore no complexo da igreja. A principal teoria é de que esses túmulos estão conectados a José de Arimateia, e conforme a Bíblia, teria fornecido o túmulo para Jesus. Inicialmente, os resultados preliminares das escavações haviam sido divulgados em abril, porém a escavação em si teve de ser interrompida devido às comemorações de Páscoa, época em que a igreja recebe visita de milhares de fiéis do mundo todo. Agora, com as investigações tendo retomado, os pesquisadores planejam realizar novas análises geológicas para verificarem a origem tanto do mármore quanto da argamassa utilizada nos túmulos encontrados. Sobre o ritmo das escavações e das descobertas feitas, a professora Francesca diz: "Embora não tenhamos conseguido ver toda a igreja escavada de uma só vez, novas tecnologias estão nos permitindo reconstruir o panorama geral em nossos laboratórios. Se estivéssemos falando de um quebra-cabeça, poderíamos dizer que estamos escavando apenas uma peça de cada vez, mas, eventualmente, teremos uma reconstrução multimídia completa do panorama geral." Ou seja, nada de apressar o trabalho dos pesquisadores. Tudo será revelado em seu tempo. A própria igreja em si é um verdadeiro exemplo de persistência ao longo dos anos, pois o incêndio de 1800 está longe de ser a única coisa pela qual ela sobreviveu. Antes, um outro incêndio já havia tomado o local. Um incêndio criminoso feito durante um ataque persa no século VII. Este não foi nem mesmo o único ataque que a igreja sofreu, pois em 1009 ela também foi atacada pelo califa Al-Hakim. Independentemente do revés que tenha sofrido, de suas várias destruições e restaurações, o fato é que a Igreja do Santo Sepulcro continua em pé, mesmo depois de quase 2.000 anos. A estrutura da igreja foi construída lá no século IV, através do imperador Constantino, o primeiro imperador a aceitar de vez o cristianismo. Conforme os arqueólogos foram estudando o local, eles foram descobrindo que a estrutura da igreja fica em uma pedreira, algo que, na verdade, não surpreende, tendo em vista que grande parte da velha Jerusalém fica em uma pedreira. Conforme as escavações progrediam, algumas peças do quebra-cabeças foram descobertas, como objetos antigos, cotidianos, todos datando do período de Constantino. Dentre os objetos, foram descobertas moedas antigas, datando do ano de 337 depois de Cristo,
Após a antiga pedreira parar de operar, ela foi transformada em um cemitério, tendo vários de seus túmulos esculpidos nas rochas. Vários sepultamentos foram realizados naquele período, sendo que quem visita a Igreja do Santo Sepulcro consegue encontrar vários desses túmulos antigos. A crença atual é de que o imperador Constantino sabia a localização exata do túmulo de Jesus Cristo, tendo escavado ao redor dele e isolando de todos os outros. A professora Francesca diz: precisamos imaginar que, à medida que a pedreira foi sendo progressivamente abandonada, os túmulos foram escavados em diferentes níveis. Sob a edícula atual, encontramos uma base circular que faz parte da primeira monumentalização do túmulo, feita de mármore. É interessante porque as representações mais antigas da edícula, que datam dos séculos V e VI, a descrevem como circular. Portanto, acreditamos que essa base circular fazia parte da estrutura original construída por Constantino. Atualmente, os pesquisadores coletaram mais de 100 mil fragmentos de cerâmica das escavações, um número realmente muito grande e que, conforme eles próprios dizem, levará anos até que todos os materiais possam ser devidamente analisados. Além destes achados, em 2023, foi divulgado no periódico científico Liber Annus a descoberta de uma vala relacionada ao período das Cruzadas. Nesta vala foram encontrados os restos de vários animais, como ovelhas, cabras, porcos, galinhas e gansos. Conforme os pesquisadores acreditam, estes seriam indícios de grandes banquetes oferecidos no local durante o período das Cruzadas. Todos esses achados só mostram a importância de continuar investigando o local e o quão grandiosa tais descobertas podem ser. Em entrevista, a professora Francesca foi abordada sobre suas expectativas e se ela acha que algum dia a arqueologia conseguirá comprovar que Jesus realmente foi enterrado na Igreja do Santo Sepulcro. Ela é cautelosa em suas palavras, dizendo que o mais importante é sabermos separar a fé da história. Em sua colocação, o verdadeiro tesouro que estamos descobrindo é a história das pessoas que fizeram deste local o que ele é, expressando sua fé aqui, independentemente de alguém acreditar ou não na historicidade do Santo Sepulcro. O fato de gerações de pessoas terem acreditado é objetivo. A história deste lugar é a história de Jerusalém e, a partir de certo ponto, é a história da adoração a Jesus Cristo. Seja qual for a conclusão final, uma coisa é certa: cada pedra escavada ali conta não só a história de uma fé, mas também de um povo, de uma cidade e de uma civilização inteira. Mas e quanto a você? Acredita que este é, sem dúvidas, o local no qual Jesus foi enterrado? E que é apenas questão de tempo até que a arqueologia o confirme? Não deixe de comentar.